Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui bem no auge do capítulo 10. Começamos a ler a semana passada um momento crucial aqui da transformação dessa personagem que estamos estudando, né? A história dessa personagem que é Paulo. Então, a parte que trata dele como Saulo é tão empolgante quanto a que vamos ver daqui para frente, apesar que essa mudança do nome não vai se dar assim tão imediata, né? Mas estamos aqui no momento crucial, né? No auge, digamos assim, que é o grande momento da virada de chave mesmo, de Saulo para Paulo, que é o seu encontro com Jesus, né? Então isso é algo muito simbólico, que é uma história com a qual nós devemos nos identificar, né? Quando nós nos encontraremos com Jesus? Será que nós já encontramos com Jesus? Será que literalmente nós precisaríamos ter um encontro literal mesmo, como foi esse aqui, né? Essa experiência mediúnica, que foi o que aconteceu, tanto que os que o acompanhavam não perceberam uma claridade diferente, mas não viram, né? Então, assim, a aparição de Jesus não foi ali, foi pontual, real, mas para ele, né? Ele conseguiu captar através da sua mediunidade. Não estou dizendo aqui que todos teriam que passar pela mesma experiência mediúnica, mas certamente todos nós teremos que passar um dia por uma experiência espiritual, né, de nos encontrarmos com Jesus, sim, porque nos encontrar com Jesus, na verdade, é nos encontrar conosco mesmos, né? Com a nossa essência e percebendo qual é a nossa função, qual é a nossa tarefa, o que Jesus, que é o representante, digamos, de Deus para nós, espera de cada um de nós. Então foi isso que aconteceu com Saulo aqui, né? Nesse momento que nós estamos da leitura, esse encontro de Jesus, na verdade, nós vimos que foi uma construção durante a viagem, ele com ele mesmo, ele fazendo toda uma retrospectiva das suas atitudes, de como ele vinha exercendo, porque ele já trazia em si uma boa intenção, né? Ele só não sabia que ele estava usando essa intenção de uma maneira equivocada, mas os atos que ele praticava, como a gente percebeu aqui, ele praticava achando que estava cumprindo fielmente um dever sagrado, né? Então, nesse encontro com ele mesmo, ele começa a se questionar: puxa, eu sempre quis ser, né? Sempre desejei fazer o melhor, servir a Deus, enfim, a intenção era a melhor possível. E será que eu estava enganado agindo do jeito que eu agia? Então, nessas buscas aí dentro de si mesmo, ele consegue travar esse encontro, né, com ele mesmo e, consequentemente, com Jesus. E nós vamos aqui continuar a leitura, né, nessa parte crucial. Então, olha só, vamos tomar, né, ele estava ali no cavalo, né, e nós vamos ler aqui que ele percebe, ele cai, o cavalo não, falei errado, ele caiu do animal, né? Não se sabe aqui, o Emmanuel não descreve exatamente que animal é esse. Então nós não sabemos se era um camelo, não sabemos se era um cavalo, mas ele cai do animal ali da montaria, cai de joelhos no deserto. Ele vê aquela luz intensa, aquele clarão, que o Emmanuel tem o cuidado de falar assim, que os homens que estavam com ele perceberam uma claridade diferente, mas nada além disso. Mas ele não. Era uma luz tão forte e potente que o cegou, né?
o cegou completamente. E ele cai de joelhos por uma força, como vimos ali, uma força irresistível. Então ele se põe de joelhos, né, do animal, ele cai, desce, não sei, do animal e se põe instintivamente de joelhos e ele vê aquela figura que aparece para ele, olha. E o doutor, vamos continuar aqui, vamos retomar a leitura. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Eu estou retomando o que nós lemos para a gente retomar essa conversa, né? Esse diálogo curto, mas fulminante, transformador, né? Desse encontro. E, e rico de ensinamentos para todos que possam estar lendo, no caso nós aqui, né? E aí diz, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Veja, né? Intenso sentimento de veneração, né? Que significava aquilo? Quer dizer, algo irresistível e muito mais forte do que ele. De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem. Então aqui nós estamos vendo que os outros não viram, não ouviram e nem viram, né? Mas nem por isso não é real, nem por isso é loucura. Uma experiência mediúnica atestada e descrita lá no Ato dos Apóstolos, né? Nas Escrituras, e ninguém discute, nenhuma religião cristã. Esse aqui é um livro espírita, literatura espírita. O Emmanuel está trazendo aqui os detalhes, mas o fato aqui, né, esse fato mediúnico está narrado no Ato dos Apóstolos e é incontestável, todos aceitam que os que acompanhavam Saulo não viram nem ouviram, né, o que estava acontecendo, mas está lá narrado, ou seja, ele não era, Saulo não era louco, não, né? Eles vão até falar, nossa, o doutor enlouqueceu, mas nós sabemos que não. Ele estava vivendo uma experiência mediúnica real, onde ele se encontrou com Cristo. Por quê? Porque a faixa vibratória dele estava sintonizando ali com o Cristo, por causa das suas boas intenções, apesar dos equívocos. Já os outros não tinham ainda essa evolução, essa vibração que o Saulo possuía em si, né? Então, por isso que eles não enxergavam. Então, enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo sem nada a ouvirem e nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, eles perceberam a claridade, uma luz, né? Mas nada além disso. Saulo interrogava em voz trêmula e receosa, ou seja, ele está num diálogo aqui, né? Ele pergunta: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se. Aqui, né, eu li até aqui, eu sou Jesus. Então, continuando, né, então Jesus diz para ele, eu sou Jesus. Continuando a leitura a partir de hoje, aqui, olha. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo. Então, ele estava ajoelhado. Quando Jesus se revela para ele, além de ajoelhado, ele se curva no chão. Curvar-se ao solo, né? Olha, imagine ali o orgulho completamente vencido e dobrado, né?
em pranto convulsivo, porque ele percebe, meu Deus, o que eu vinha fazendo, como eu estava cego, né? Não se sabe ali, só ele sabe o que passava ali no íntimo dos seus pensamentos. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Quer dizer, quando ele fala da morte do homem velho, é bem isso mesmo, é como se tudo caísse por terra, todos os valores, todas as crenças, tudo, né? Toda a sua concepção de vida, todas as suas ideologias, tudo caiu ali por terra, né? Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos, então ele vê, ele fala, nossa, não era mentira, eu que estava errado, né? Imagine o turbilhão de ideias que passava ali na cabeça dele. Olha só, a palavra de Estevão era verdade pura. Tudo isso são os pensamentos dele. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. Veja, isso aqui são as palavras de Emmanuel. E Emmanuel coloca com uma vibração, que eu estou até tentando colocar aqui, entonação na voz, para ver como isso foi algo real para ele. Né? Para que não haja nenhuma dúvida, uma experiência mediúnica não tem nada de fantasia. É real. Real. Né? Para quem está vivendo é algo real e até palpável. Né? No ponto tão palpável que ele fica com uma sequela, digamos assim, fisiológica, física, ele perde a visão, né? Por 3 dias, como já estou dando spoiler, mas vamos aqui continuar. Vamos lá. Então, olha, ele não tem erro, né? E a forma como o Emmanuel descreve aqui, olha, faz com que ele venha todos esses pensamentos na cabeça dele. A história maravilhosa da ressurreição não era um recurso, né? E aí ele continua falando. Não era um recurso, cadê? Lendário para fortificar as energias do povo. Sim, era ele, ou seja, se não fosse verdade a ressurreição, como que ele poderia ter aparecido ali, né? Aqui vamos entender que eles não tinham uma noção muito clara, né, da ressurreição. Na verdade, aqui foi um fenômeno de materialização ali, né? Então, uma aparição, né? O perispírito de Jesus apareceu ali para Saulo, só Saulo conseguiu ver. Mas o Cristo, né? Não era uma ilusão, era algo real. Então, como eles não tinham uma ideia muito precisa, eles achavam, mas se ele foi morto, se ele foi crucificado, ele foi morto, e como é que ele pode estar aparecendo aqui? Se ele apareceu aqui é porque ele ressuscitou, né? Mas ele depois o próprio Saulo traz explicações assim muito inteligentes e racionais para a gente entender qual é o corpo que ressuscita, né? O corpo que ressuscita, ele deixa bem claro ali numa das suas epístolas, né? Que não é o corpo de carne, é o corpo espiritual, né? Então, tanto que ele fala, né, que o que vem da terra volta à terra, que é o corpo de carne, né? O espírito não. Vamos lá. E é esse corpo espiritual que ele está vendo ali, ressuscitado, vivo, né? Olha só. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo,
nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. Veja, então tudo isso passou por ele, né, em 1 minuto, assim, rapidamente, todas as fichas foram caindo. E foram caindo mesmo, a ponto dele enxergar a magnitude desse ser tão grande que vem até ele. Não, né? Ele estava indo para perseguir os seus seguidores, e esse ser magnânimo das alturas sublimes vem até ele. Quanto amor, né? Quanto amor. Poderia fulminá-lo, mas não faz isso. Então veja quantas ideias passam ali na cabeça dele. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Isso é interessante, que todos os espíritos têm alguns sentimentos dos quais a gente, quando a gente tiver, acho que um pouquinho mais de maturidade, a gente não vai classificá-los de uma maneira tão pessimista, tão negativa como nós classificamos. Então, por exemplo, ficar envergonhado, né? Ficar envergonhado, eu acho que é tão legal, tão bonito quando a gente tem essa possibilidade de ficar envergonhado de algo que a gente fez, né? Sobretudo algo que não foi bom. É muito bom sentir vergonha de algo que não foi legal. Isso significa que nós estamos amadurecendo e que a gente não pretende mais fazer aqui, repetir algumas atitudes, né, do passado. Então, assim, é importante, eu acho legal isso daí. E a gente verifica que os espíritos que se arrependem, né, é meio que generalizada essa sensação de se sentir envergonhado do que fizeram. Então faz parte. Toda vez que a gente ficar com vergonha de alguma coisa não muito legal que a gente fez, tá, tudo bem, não é uma sensação assim agradável, vai tirar a gente ali, né, um pouco daquela zona de conforto que a gente está, mas é só não deixar essa sensação prolongar além do necessário, para que depois a gente fique até feliz. Puxa vida, eu fiquei envergonhado, significa que eu não me comprazo mais com algumas atitudes que antigamente eu nem percebia que estava errando, ou até gostava de praticar. Hoje me causa até vergonha lembrar de que eu fiz. Então, quando temos esse sentimento, significa que já demos um passo, estamos dando alguns passos. E é o que está acontecendo com o Saulo aqui. Ele se sente envergonhado. Por quê? Porque ele está arrependido do que fez, né? Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido, dilacerado, embriagava-lhe a voz. Veja que isso é um arrependimento sincero. Por quê? É um indício, um sinal de um arrependimento sincero, né? Porque quando o arrependimento é sincero, ele é constrito, ele vem lá de dentro. Não existe o que você fale para desculpar o que você... Porque quando a gente começa a debater, a arrumar desculpas, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo. Quando a gente começa a justificar o erro, é porque o arrependimento ainda não chegou de verdade. O arrependimento sincero, ele não vem acompanhado de palavras, porque não são palavras que vão reparar o mal que foi feito. O arrependimento sincero, ele vem de reflexão, que ele já estava tendo esse processo todo de reflexão durante a viagem, né? Então, arrependimento sincero, ele parte do coração. E como é que ele vai externar? Através de atitudes e não de palavras. Por isso que ele não conseguia soltar uma palavra, né? Porque quais palavras ele falaria? O que ele teria que falar? Né? Ele ia falar mais o quê? Justificar os seus erros? Não havia justificativo. Não há nada que justifique os nossos erros. São erros, né? O que vai justificar nossos erros é o quê? É isso que está acontecendo. É reconhecer que erramos,
passar pelo ligeiro desconforto da vergonha, do arrependimento, retomar o ar, o fôlego, arregaçar as mangas, tomar a sua cruz e seguir. A gente vai ver como que ele vai fazer. E seguir adiante fazendo diferente, mostrando que estava arrependido, fazendo diferente. Acabou. É assim, não tem nada que ficar se justificando, né? Então vamos lá. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura. Veja, tocou-lhe os ombros. Foi uma experiência completa. Completa. Tocou-lhe os ombros, né? Então, ali nessa materialização de Jesus, né? Seu perispírito ali do Cristo, condensa-se num nível ali que toca a Saulo, né? Toca o ombro dele, delicadamente. Tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal. Então, olha o que Jesus vai dizer para ele. Não recalcitres contra os aguilhões, né? Não recalcitre contra os aguilhões, quer dizer, se prepara, coragem, é isso que Jesus está dizendo para ele, coragem, né? Não desanime. O que Jesus está dizendo para ele aqui nada mais é do que o que ele disse no Sermão da Montanha, né? Aquela exortação, né? Das bem-aventuranças, que segundo a palavra em hebraico que Jesus falava, que a gente traduz aí como bem-aventurados, na verdade, seria mais uma palavra que o sentido dela é uma exortação de coragem, né? Avante, coragem, força, né? Não desanimem. É mais uma exortação de coragem para que nós possamos passar pelos desafios ali que nos aguardam. Então é isso que, quando Jesus diz para ele aqui, olha, não recalcitre contra os aguilhões, é como se Jesus está encorajando ele, é como se estivesse dizendo para ele, olha, coragem, né? Não, força, estarei com você. Vai continuar aqui, mas assim, preparando ele para os desafios que viriam à frente, que não seriam fáceis, como nós vamos ver, né? Mas não desanime, não recalcitres, né? Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Então ele está entendendo tudo, né? Todos os chamamentos eram chamamentos e ele que não percebia. Sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado, aos seus olhos mortais, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, com L maiúsculo, que é a lei de Moisés, né? E descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida. Isso aqui é maravilhoso, porque quando no Evangelho de Lucas fala, né, da parábola da ovelha perdida, e nós sabemos que Lucas foi um grande companheiro de Saulo, e Saulo realmente se sentia como a ovelha perdida, né? Então olha aqui, e o Emmanuel está comprovando isso para a gente nessa narrativa. Ora, ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras.
Jesus era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. Olha, num ápice, foi questão de segundos, tudo muito rápido. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor, e tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na estrada escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Gente, tudo isso que eu li até aqui é a narrativa de Emmanuel, que em 2 grandes parágrafos, né, ele está demonstrando tudo o que Saulo sentiu em 1 minuto, como nós vimos. Então, tudo isso aqui são sensações. 1 minuto se passou da hora que ele pergunta, né? Que Jesus aparece e fala para ele: Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem sois vós, né? E ele diz: eu sou Jesus. De quando ele responde: eu sou Jesus, em 1 minuto acontece tudo isso no íntimo dos pensamentos e sentimentos de Saulo. Tudo isso aqui é narrativa de Emmanuel. Então, 1 minuto depois, todos esses pensamentos vêm, né? Que a gente leu aqui em mais de 20 minutos, e lemos e comentamos. Imediatamente, então, ele pergunta para Jesus, depois que Jesus diz: eu sou Jesus. Passa ali menos de 1 minuto nos seus pensamentos, que foi tudo isso que a gente leu, e ele vai fazer agora a pergunta, que é fantástica essa pergunta, né? Olha só, ele simplesmente diz o seguinte, Saulo, né? Senhor, que quereis que eu faça? Pronto, meu Deus, 27 minutos aqui, daqui a pouco termina o tempo. Veja, ele não quis discutir, ele não perguntou: é mesmo? Jesus, aquele lá que eu estou perseguindo, mas como? Eu preciso entender. Não teve a menor dúvida. Não precisou. Para quem perseguia com aquela, né? Quem não acreditava, veja, gente, vamos relembrando toda a leitura até aqui. Ele não podia nem ouvir falar de Jesus. E a partir do momento que ele percebe Jesus nesse segundo, nesse minuto dessa experiência, ele não teve a menor dúvida. A menor dúvida. Tanto que ele não questiona nada, ele simplesmente se coloca como pronto para fazer o que tenha que ser feito. O que queres que eu faça? Só isso, estou aqui. Então isso é a nossa postura diante da vida, é a nossa postura quando a gente está, por exemplo, na nossa religião, quando estamos dentro do centro espírita. A nossa postura na vida deveria ser essa, quando a gente se coloca, se colocar assim, como se estivéssemos olhando para Jesus e dizendo assim, do coração: Senhor, o que queres que eu faça? E tentar entender o que é que o Senhor quer que a gente faça e fazer, que é o que Ele vai fazer. Ele não tem a menor, né? Ele não põe uma objeção, ele não põe uma condição, ele simplesmente se coloca como um instrumento, né? Para que Jesus use-o e faça, que ele seja um instrumento para fazer o que tenha que ser feito. O que queres que eu faça? É poderosa demais essa frase, profunda, daria para ficar aqui mais meia hora só
dissecando o significado psicológico de se colocar nessa condição, né, de submissão total, irrestrita, né, incondicional. Então, olha, aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seu esforço de homem, ou seja, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou fazer, né? Entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. E nós já vamos parar por aqui, porque já deu o nosso horário, né? Mas essa parte, né, dessa pergunta é riquíssima para a gente explorar, né? Quantos de nós já fez essa pergunta? Será que nós fazemos essa pergunta para Jesus, para Deus? Que quereis que eu faça? O que eu devo fazer? Quando a gente acorda de manhã, né, e fazemos ali, se nos lembramos de fazer, né, temos que lembrar, quando a gente acorda de manhã e vai começar o dia, que a gente vai fazer a nossa prece, será que a gente pergunta assim para Deus, Senhor, o que queres que eu faça nesse dia? O que eu devo fazer nesse dia? Né? Quando a gente chega na casa espírita, Senhor, o que queres que eu faça? Como que eu devo fazer o meu trabalho aqui? No nosso emprego, em qualquer situação da vida, a gente se coloca assim perguntando o que será que Deus espera de mim para isso que eu estou me propondo? Então essa é uma reflexão que eu deixo aqui para que a gente leve como um aprendizado, um dos aprendizados aqui desse livro, né, para nós, essa riqueza. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando, fiquem com Deus, até a próxima semana.